Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Gênese, né? Meu nome é Renato José, estudante e trabalhador espírita. Estamos estudando o capítulo 3, que tem o subtítulo O Instinto e a Inteligência, né? O capítulo 3 trata de nós compreendermos o bem e o mal. Isso mesmo, o capítulo 3 trata de conhecermos um pouco mais sobre esse tema, o bem e o mal. Estamos aqui no subtítulo O Instinto e a Inteligência. Vamos pedir aos espíritos amigos, os espíritos espíritas, né? Pedir ao nosso Senhor Jesus que abençoe essa intenção e esse trabalho. No último vídeo, nós estávamos discutindo mais uma das hipóteses que Kardec está levantando, várias hipóteses, raciocinando, colocando a razão em tudo, observando fatos, para ele entender e nos fazer entender bem o que é isso, instinto e inteligência. E a última hipótese que a gente estava lendo era se esse instinto vinha de uma mente externa, né, de outro espírito. Era a última hipótese que a gente estudou. Ele até encerra falando que, né, o ditado popular que Deus protege os loucos, as crianças e os ébrios, que isso é um ditado popular que dá essa ideia de que há uma proteção, e ele fala, há sim uma proteção do anjo guardião. Inclusive, estou fazendo um videozinho aí rápido sobre o anjo guardião. Mas que isso não é o instinto. Então, continuemos. Estamos no item 15 do capítulo 3. Item 15, que é mais um parágrafo desse subtítulo aí, o instinto e a inteligência. Então, nessa ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja, a teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Então, ele já está dizendo que essa teoria não resolve tudo que a questão traz. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vista e de conjunto, uma segurança de resultados, que cessam logo que a inteligência livre substitui o instinto. Né? Aí eu fui tentar compreender esse termo unidade de vistas que ele bota aqui. Ele diz que essa unidade de vistas e de conjunto e uma segurança de resultado. Ele bota aí 3 coisas que o instinto tem, né? Essa unidade de vistas, ele está querendo nos dizer que os efeitos do instinto são concordantes, né? Está lá dizendo que unidade de vistas é concordância, é conformidade. Então é como se ele dissesse assim, que os efeitos do instinto notaremos em primeiro lugar uma concordância, né? Um conjunto e uma segurança de resultados. Ao analisar os instintos, ele sempre vê isso, né? Os efeitos do instinto são concordantes, né? E é um conjunto igual em todos. E os resultados são seguros, não variam. Guardem isso. Os resultados do instinto são sempre seguros, não variam. O conjunto de instinto que eu tenho é o que todos têm. Então, é um conjunto. E tem essa concordância. O instinto age em qualquer um de vocês da mesma forma que age em mim. Então, há uma concordância. Continuemos, né? Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constantes das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Outra coisa que ele está elogiando é o instinto, né? Ela é constante e traz realmente a necessidade de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento.
E esta unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Eu leio esse texto antes, gente, quebra a cabeça para fazer a interpretação, mas estamos conseguindo, né? Então ele fala que esta unidade de pensamento é incompatível com a diferença de aptidões que nós temos. Se fosse uma decisão minha, imagine as aptidões individuais que eu tenho, que cada um tem, e o instinto age da mesma forma, independente de aptidões, né? A unidade de pensamento, só poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos, em todos os climas, com uma regularidade, uma precisão matemáticas, cuja ausência jamais se nota. Olha as observações que ele faz. A precisão, a repetibilidade, a constância, a eficácia do instinto. Ele está elogiando bem o instinto, né? É que se dependesse dos pensamentos, não seriam tão perfeitos, não seriam tão concordantes. Veja se ele não tem razão. Essa última frase foi eu que escrevi de lápis. Se dependesse do pensamento da gente, né, para disparar o instinto, não seria tão igual, tão concordante, tão repetido, né, de uma forma exata. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico, que forçosamente implica a unidade de causa. Olha só, desde quando a gente está lendo esse subtítulo, O Instinto e a Inteligência, eu acho que ele estava preparando para chegar nesse ponto. Porque Kardec analisava muito causa e efeito, né? Tanto que ele falou para um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então ele agora, elogiando muito o instinto, olhando a importância e a eficiência dos instintos, ele vem agora nos dizer que tem que ter uma causa assim. Uma causa, como é que ele bota aqui? Resulta das faculdades instintivas, é um fato característico que forçosamente implica a unidade de causa. A unidade de causa. Então tem uma causa única para esse instinto nos animais, nas plantas, em nós, em cada um de nós, já que ele é assim, perfeito, repetitivo, constante, concordante em tudo. Então tem que ter uma causa única, porque se tivesse causas variadas, ele não seria tão concordante. Não é isso? Então aqui ele chegou no ponto que ele queria. Deixa eu fazer uma observação aqui, abrir parênteses. Na minha cabeça, quando fala de instinto inteligência, por tudo que eu já li, eu sempre penso no instinto como uma coisa primária, dos selvagens, né? De uma coisa que perde muito para a inteligência é que é a evolução. Eu sempre tinha essa distinção. E estou revendo aqui a importância e a eficiência e a nobreza do instinto, né? E que a gente vai ver aqui, sim, que aos poucos ele vai dando lugar à inteligência. Ele vai dando lugar à inteligência. Vamos voltar aqui à causa, lembra? Ele chegou no ponto. A causa, para todo o instinto, tem que ser uma só. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Então isso a gente já falou, né? Se as causas, se dependesse, né, da individualidade de cada um para ter instinto, ele não seria tão uniforme. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Ele está botando esse efeito aqui como o instinto. O instinto é o efeito. A causa tem que ser assim também, uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ele está elogiando tanto o instinto, gente. Vamos falar um pouco aqui. A sede. Eu tenho sede. O cachorro tem sede. O passarinho tem sede. A planta tem sede.
e sempre faz buscar a água. Isso é um instinto. Se não tivesse esse instinto, morreríamos. O organismo morreria por falta d'água. Como as plantas que não se movem e não vão buscar, ainda é lá no reino vegetal, se ela não tiver água, ela morre seca. Né? O homem também, se ficar perdido no deserto sem água, mas ele vai sentir a sede, vai sentir a necessidade. Esse é o instinto, tanto a água como os alimentos, né? É a primeira vez que eu bebo água nesses estudos da Gênese, porque eu bebia nas lives. E hoje ela está aqui, eu não queria beber nesses vídeos de meia hora, mas vamos lá. Acho que é porque eu falei de sede. Olha o que é o inconsciente. O inconsciente da gente. Eu falei de sede, falei de água, minha mão foi ali e pegou o copo. Vamos lá. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Então ele conclui isso. O instinto não pode ser só da matéria. É muita perfeição, é muita inteligência. Olha, falando que há inteligência no instinto, há inteligência na causa, não no instinto. O instinto é o efeito, há inteligência na causa. Não se nos deparando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Então, tanta constância, tanta perfeição, tanta eficiência que esse instinto demonstra, sabendo que nem encarnados nem desencarnados que têm o instinto tem tanta perfeição, então ele deduz que não pode ser nosso, não pode ser o meu espírito que age para fazer o meu instinto agir, né? Então ele diz que sobe mais alto, vai ao próprio Criador. Se nos reportamos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas, a concordância, que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Então, todos os seres criados por Deus, né, que está mergulhado nesse fluido divino. Lembra quando a gente já estudou o tema Deus, falando desse fluido divino? Aquele estudo foi maravilhoso. Como ressaltou bem nossa amiga Bianca lá do Canadá, ela ressaltou bem quanto foi maravilhoso raciocinar Deus daquela forma. Então ele fala que todas as criaturas é dotada desse instinto. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recurso tem o indivíduo em si e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior. Ela quem? A solicitude. Por isso é que essa solicitude, né, solicitude que significa atenção, empenho, essa atenção, esse empenho do Criador, ela é maior. Ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Então, quanto mais o ser precisa do instinto, mais esse instinto é presente nos seres inferiores. E vamos tratar agora dos seres humanos. Os humanos também, né, que não tem espírito encarnado, não é só na Terra, tem planetas de todos os níveis e tem também diferenças, né, de evolução no próprio planeta Terra. Quanto menos desenvolvida é a inteligência de cada espírito, mais o instinto se faz presente, mais essa solicitude do Criador atende à necessidade desse ser. Eu vou ler esse trecho de novo, porque eu parei no meio e comentei, eu vou ler de novo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recurso tem o indivíduo em si e na sua inteligência.
Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. Compreende-se que o instinto é um guia seguro, como ele já falou lá atrás. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. A ciência, quando ele fala o materialismo, é aquela ciência que só foca no materialismo, que atribui o instinto materno, tudo que o instinto materno faz, atribui a atração, né? Aquela lei da química de atração dos elementos, né? Por isso que ele fala nível das forças atrativas da matéria. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Agora, olha que coisa fantástica. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Que coisa fantástica, né? O instinto materno é a ação divina nos cuidados de Deus. As leis divinas, a espiritualidade superior a serviço de Deus, idealizou o instinto. Então, a gente pode dizer assim, Deus criou o instinto para que Ele mesmo estivesse presente na criação dos bebês, através do instinto materno da mãe. Que coisa fantástica, né? Eu moro aqui numa rua e o portão da minha casa, ele tem vigas assim, laterais. Então fica um espaço aberto. Eu deixei para minha cachorra poder ver a rua. Eu fiz o portão assim. E um rato, uma vez, uma rata fêmea, uma ratazana, entrou pelo portão e foi lá no fundo do quintal. Como eu não deixo nada de comida, nada de lixo, então ela ficou rodando sem achar nada. Eu e meu filho vimos. Só que ela estava tão lenta, ela não corria. Ela não corria. Mesmo a gente indo, ela não corria. Meu filho falou, pai, ela está prenha. Ela estava mesmo com a barriga grande. E aí meu filho gritou logo, não vai matar. A gente não matou. Eu preparei uma caixa de papelão, fiz um buraco na caixa, porque ela se escondeu no tubo da bica d'água. Então ela se escondeu ali com medo da gente. Ela estava procurando um local seguro para parir seus filhotinhos. Instinto materno. Deus agindo através de uma ratazana para proteger seus filhotinhos, para que a continuidade ocorresse. Então eu encaixei a caixa na boca da bica e ela saiu e entrou na caixa. Aí a gente fechou, meu filho levou para um lugar distante, para um mato e botou lá. Se ela quisesse até parir dentro da caixa, já estava ali a casinha dela. Então eu lembrei disso por causa desse instinto materno. Ela saiu da rua, ela saiu lá da rede de esgoto da rua e veio procurar um local seguro para parir seus filhotinhos. É o instinto. É essa frase aqui, ó, por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Essa teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação dos espíritos é essencialmente individual, quando se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que, em parte nenhuma, apresenta uniformidade e a generalidade do instinto. Então ele fez uma comparação de espírito protetor e instinto. E está dizendo, não, o espírito protetor, de acordo à superioridade, o nível espiritual do anjo da guarda, do anjo guardião, a ação vai ser diferente, dependendo dele, dependendo do protegido também. Não vai ter toda aquela constância, toda aquela repetibilidade, todo aquele resultado que o instinto tem no seu papel, né? Deus, em sua sabedoria, conduz ele
próprio os cegos. Porém, confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. Então aqui ele ainda está falando dos espíritos protetores, né? Que Deus, ele próprio ele próprio guia os cegos. Cegos nesse sentido aqui de ser espíritos, de ser criaturas que ainda precisam do instinto. Então ali é Deus guiando. E as inteligências mais livres têm seus espíritos protetores também. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo, né, esse adiantamento da forma por que se o desempenha. Quer dizer, aí o espírito protetor ele vai ter também um adiantamento, ele vai ter uma evolução espiritual, ele está cumprindo uma missão. Mas esse adiantamento que ele vai ter depende da forma que ele conduz, da competência que ele exerce esse trabalho. Está aqui claro isso. Estamos no item 17. Gente, se vocês tiverem dúvida, quiserem me corrigir, quiserem acrescentar, pode anotar aí, viu? Escreva aí. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas. Olha, ele lembrando que tudo que ele falou até agora sobre instinto e inteligência são hipotéticas. E nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade, para ser tida como solução definitiva. Então ele deixa bem claro. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia quando se houverem reunidos elementos de observação que ainda faltam. Kardec, quando estava aqui, já era um espírito superior. E ele também fez parte desse trabalho, como intelectual, como estudioso, como espírito de sabedoria. Ele também dava a sua própria contribuição. Então aqui é ele fazendo essas análises muito inteligente, muito embasada, muito cuidadosa, para que a gente raciocine, né? Então agora todos nós aqui vamos levar esse entendimento de que o instinto é algo muito nobre. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. Essa palavra cadinho, eu já comentei ela uma vez. Cadinho é uma panela que existe nas siderúrgicas, onde o ferro derretido, o minério de ferro derretido, né, ali a 1000 e tantos graus, cai dentro dessa panela chamada cadinho. Chico Xavier usava muito essa palavra. Então, quando ele fala diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça, ele está querendo dizer que essas opiniões têm que ser derretidas, têm que ser analisadas, têm que ser trabalhadas para que saia daí uma coisa melhor. Não é assim com o ferro derretido, depois dali sai o produto final. Quando a gente falou ali, quando Kardec fala ali que tudo isso que ele conversou até agora são maneiras hipotéticas de se considerar o instinto, temos que relembrar que são maneiras hipotéticas, mas muito bem raciocinadas, muito bem argumentadas. E aqui ele acha logo assim, que não é aquilo, que não tem como ser aquela hipótese, ele já fala no fim, mas levou a gente também a raciocinar. A solução que mais aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus. A gente estudou também os atributos de Deus. Você viu que ele botou isso tudo numa sequência. Isto é, com a bondade suprema e a justiça, e a suprema justiça. Eu disse que quando se bater o martelo do que é realmente instinto, qual é a causa do instinto, tem que ter isso. Esse alinhamento com os atributos divinos. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele, o instinto, e as paixões, se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. Ele botou agora na conversa, no seu estudo, ele botou agora as paixões.
E na hora que eu li isso, eu pensei logo, nossa, as paixões têm assim algo de instinto, né? Quando um homem ou uma mulher se apaixonam, e muitas vezes não é nem pela beleza, nem pelo dinheiro, nem pelo poder, nem nada, se apaixonam de graça, muitas vezes são encontros espirituais planejados para uma prova, uma expiação, né, para um trabalho juntos. E o instinto é que faz essa atração inexplicável. Confesso a vocês que no meu casamento aconteceu isso. Então, as paixões, aqui agora eu estou lendo as minhas observações. As paixões são molas da alma, né? Então, quer dizer, as paixões impulsionam. A mola é feita para impulsionar algo. Então, as paixões impulsionam a alma aqui na encarnação para aquilo que ela tenha que fazer. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Então ele está dizendo que o instinto é seguro, pode se tornar inútil, mas nunca prejudicial. Eu trouxe aqui para a gente lembrar lá do Livro dos Espíritos, né, sobre as paixões, já que entrou na conversa. 907, Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Eu fiz questão de botar isso para que a gente absorva esse ensinamento. Paixões que tanto fala na doutrina espírita, que é coisa ruim, que é coisa que a gente tem que se livrar, também tem o seu propósito do bem. Vamos aqui para 908, um comentário de Kardec. Uma parte do comentário de Kardec, a 908, é maior do que isso. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Guardem isso. Paixões vêm de um sentimento ou de uma necessidade. Tá aí as duas coisas que geram as paixões. Um sentimento e uma necessidade natural. Porque a gente tem necessidade artificial, né? Eu preciso de um celular mais moderno. Isso é uma necessidade artificial. Eu preciso beber água. Isso é uma necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Quer dizer, é o exagero que a gente faz da necessidade e do sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Quando esse excesso prejudica a mim mesmo ou a outro, se torna um mal a paixão. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Não é isso? Então está bem claro aí, gente, que instinto e paixão são coisas necessárias numa fase de nossa evolução, de nossa jornada evolutiva. Eu botei aqui o instinto e as paixões é o exagero de um sentimento ou necessidade da natureza, se torna um mal quando causa um mal. Eu tirei de lá. Né? Pode ser o exagero ou a distorção de um sentimento. Que a gente tanto fala que ama, matei por amor. Olha que distorção do sentimento. O amor jamais faz nenhum tipo de maldade. Continuando. As paixões nas primeiras idades da alma. Olha que alma é o espírito encarnado. As paixões nas primeiras idades da alma têm de comum
com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Então ele está dizendo aqui que paixão e instinto, eles têm em comum que todos dois são solicitados, são trazidos por uma força inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Olha, as paixões nascem da necessidade do corpo e dependem muito mais do organismo do que o instinto. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Olha a diferença? As paixões são individuais. Eu posso ter uma paixão exagerada, né? Negativada já. E você também pode ter uma, mas elas vão ser diferentes em intensidade, em forma, não são como o instinto, que é igual. A minha vontade de beber água, a minha necessidade de beber água é igual à sua. Então, as paixões variam, ao contrário, de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que nasça de um ser passivo, um ser racional. Então a gente sai de um ser passivo, né, que deixa a natureza me conduzir, para um ser racional, que começa a conduzir a própria vida. E a gente vê pessoas assim. Tem pessoas que a vida é que leva. Como uma metáfora que eu já ouvi, ela fica sentada na plateia assistindo sua vida passar no palco. E a gente começa a se tornar espíritos livres, a evoluir, quando a gente levanta da plateia, sobe no palco e passa a ser o protagonista da própria vida, passa a conduzir a própria vida. Enquanto eu vou atrás da manada, vamos beber? Vamos jogar bola? Vamos fazer isso? Vamos. O Brasil é isso, os Estados Unidos é aquilo, e a gente vai com as nossas ideias e a nossa vida sendo levada pelo todo. Quando eu falo, não, para, me dê as rédeas da minha vida. E aprende a dizer não aos grupos e aos valores e aos comportamentos que você não quer, você está já colocando a sua inteligência, a sua moral como guia, ao invés de se jogar pelos instintos e paixões. Nesse momento, né, ele está falando, vamos retomar aqui, são úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que nasça de um ser passivo um ser racional. Foi o exemplo que eu dei. Nesse momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Então, se eu seguro uma paixão, né, e me apego a ela exageradamente, pode ser até essa paixão mais conhecida, a paixão de um homem por uma mulher, de uma mulher por homem. Se eu exagero isso e transformo essa paixão que foi necessária para a atração entre os dois, né, necessária, e faço disso agora um apego, um domínio, e digo até que mato por amor, bato por amor, aí pronto, você se alinhou com os brutos, né? Você não está fazendo, você está retardando a sua desmaterialização, você está retardando a evolução do seu perispírito, que vai se tornar cada vez mais leve, quintessenciado, mais sutil. Então você fica preso até se soltar daquilo. Então, e essas paixões se abrandam, se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então, as paixões são úteis em uma fase do espírito. Ela vai perdendo a sua utilidade. E quando ela vai perdendo a sua utilidade e a gente se prende nela, ela se torna nociva. Aí é que entra a paixão negativa. O último parágrafozinho. O homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Por que ele está dizendo que poderia ser muito bom? Porque ele estava elogiando a perfeição
do instinto, né? A ação de Deus através do instinto, a ação dele em nós, mas que não desenvolveria a inteligência. Seja qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Então fica essa grande mensagem aí, essa grande mensagem final nesse subtítulo que encerramos, o instinto e a inteligência, essa grande mensagem que a gente tem que levar, que o instinto se aniquila por si mesmo, é coisa que a lei de progresso faz. Mas as paixões dependem da nossa boa vontade, da nossa atitude, né? Sentimentos, raiva, ódio, mágoa, tudo isso são paixões que foram necessárias um longo tempo. O homem da caverna precisava da raiva para defender a sua família. Nós também ainda precisamos da raiva. Só que ela passa a ser controlada e não exagerada. Lembra que ele falou que é o exagero? Nós precisamos da raiva. Talvez ainda precisamos até da mágoa para se defender de alguma atitude errada de outros. Não somos perfeitos, mas o exagero disso, o abuso disso é que nos prende e se torna negativo. Tá bom? Vamos fazer esforço para domar as paixões. Muito obrigado a todos. Vamos continuar estudando. Espero que vocês estejam gostando. Por isso que eu peço para escrever, para a gente saber, né? Muda isso. Pode pedir para eu mudar alguma coisa se for necessário. Tá bom, gente? Um grande abraço e que Jesus esteja presente em vossas vidas e em vossos lares, protegendo vocês e suas famílias. Tá bom? Um grande abraço.